Romanos, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 23 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: e não somente por causa dele aqui é Abraão, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual, e esse é um dos versículos mais importantes das Escrituras, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. No contexto imediato aqui, irmãos, Paulo vai nos abrindo os olhos para o que era a fé de Abraão. E ele vem mostrando que Abraão creu em Deus, e o propósito dele é demonstrar para nós o que significa essa expressão: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Essa expressão está lá no capítulo 4, verso 3. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. E ele vem demonstrar o que significa crer. Será que crer é o que nós conhecemos como crendice? Toma esse amuleto aqui, que se você levar para casa, então se você colocar em cima da sua geladeira, o copo com água na frente do rádio, essas coisas que muitas vezes nós vemos, isso aí vai trazer cura, libertação. Esse tipo de coisa chamam-se crendices. É como se fosse um amuleto da sorte. Será que esse tipo de fé é a fé de Abraão? E o texto vai demonstrar que não. A fé de Abraão está baseada na convicção que ele tem de Deus e de quem é Deus. Deus é o Deus, como diz o verso 17, que ressuscita os mortos, que chama à existência as coisas que não existem. Então, a fé de Abraão está baseada no Deus da Bíblia. Os irmãos estão entendendo? É o apego dele, a confiança dele irrestrita no Deus que lhe fez a promessa. Por isso que no verso 21 nos é dito assim: estando plenamente convicto, isso é fé, de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão estava cheio desta certeza e dessa convicção que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E por que ele tinha essa convicção? Porque ele conhecia aquele que tinha feito a promessa a ele. Hebreus capítulo 11, por exemplo, diz que ele sabia que Deus era poderoso para trazer Isaque das cinzas. Os irmãos estão entendendo? A fé não era algo meramente baseado em Abraão ou naquilo que ele pensava, mas sim no Deus a que a fé dele era dirigida. Ele confiava em Deus irrestritamente. E Paulo quer demonstrar que esta fé de Abraão também é a nossa fé. E esse é o título da nossa mensagem de hoje. A fé de Abraão é também a nossa. Por quê? Porque desde o capítulo 3, versos 21, ele vem nos mostrando que a justiça de Deus é dada a nós por um único caminho. Qual é o caminho, irmãos? A fé. Esse é o tema de Paulo. E agora no capítulo 4 ele vai demonstrar esse tema na vida de Abraão, o patriarca. E ele coloca em categorias. Primeiro ele demonstra que a fé é um princípio mais importante do que as obras. Por isso que ele começa o capítulo 4 dizendo assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. E ele diz: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. E ele demonstra que a fé é um princípio mais importante do que obras, ainda que a fé leve às obras, mas a fé é mais importante que as obras. Depois, a partir do verso 9, ele vai mostrar que a fé é mais importante do que a circuncisão, ou seja, a fé é mais importante de qualquer rito religioso. E depois, a partir do verso 13 até o verso 17,
ele vai demonstrar que a fé é mais importante do que a lei, do que a obediência a uma série de mandamentos. Ela está em primeiro lugar. E é isso que Paulo quer demonstrar através do exemplo de Abraão. Amém, irmãos? 3 coisas que você precisa sempre lembrar na sua mente, 3 palavrinhas, que você como cristão, se você não entende, você tem um sério problema. Se eu vier a perguntar para você o que é justificação, você tem que saber me responder, se você é alguém da fé. Se você é alguém da fé, você tem que saber me responder o que é imputação. E você tem que saber o que é fé. São coisas essenciais para nós. Nós precisamos dar resposta sobre aquilo que cremos. O que é justificação? Justificação é ser declarado justo diante de Deus. É ser dado uma sentença jurídica de justiça sobre esse homem. Ele é justo. Mas e o que é imputação? Imputação é quando algo que não lhe pertence é colocado na sua conta, é creditado na sua conta, é colocado os méritos de outro para você. Sabe quando você vai preencher um TED e está escrito assim, crédito em conta? Você está dando para alguém? Isso é imputar, é creditar, é colocar na conta. E a fé, que significa confiança em Deus. E a palavra diz que Abraão estava plenamente convicto, estava cheio de fé, que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Por que eu estou falando dessas 3 coisas? Porque a palavra de Deus diz que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. Então você tem que saber o que é crer, o que é imputação e o que é justiça. A justiça de Deus em primeiro lugar, como o caráter de Deus, e a justiça de Deus que é dada a nós, que é uma outra característica, um outro significado. Porque se nós falássemos que Deus é justo, nenhum de nós aqui estaria no céu. Se a sentença terminasse nessa frase, Deus é justo. Deus é justo, cada homem e mulher estaria destinado a estar sobre a ira de Deus, porque Deus é justo. E sabe qual é o problema de dizer que Deus é justo, irmão? É que nós não somos justos. E é isso que diz o capítulo 3, verso 8 em diante, verso 10 em diante. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esses somos nós. E ali há uma descrição de nós. Então, se Deus é justo, se nós estamos falando do atributo da justiça de Deus, então todos nós estamos perdidos. Mas o que Paulo está falando aqui que foi imputado como justiça na conta de Abraão? A justiça de Deus, Jesus Cristo. A justiça de Cristo, tudo aquilo que Jesus conquistou. Tudo aquilo que Jesus conquistou, sua vida santa, sua morte expiatória por causa dos nossos pecados, é colocado na nossa conta de graça, recebido através da fé somente. E esse é o tema de Paulo. E esse é um tema que nós precisamos conhecer bem. A justificação pela fé somente, independente de obras, de ritos, de lei, só pela fé. Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. E a palavra diz, irmãos, que ao que trabalha, verso 4, o salário não é considerado como um favor, é dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então nós não trabalhamos para a nossa salvação. Nós não trabalhamos em prol da nossa salvação. E eu gostaria que os irmãos tivessem isso em suas mentes, cada um de nós. Porque quantas vezes eu e você nos pegamos buscando agradar a Deus para sermos aceitos por Ele. Isto é um equívoco grave.
Nós pensamos que num dia em que nós pecamos menos, então nós somos recebidos por Deus. Isso é um equívoco grave. É porque a nossa salvação está baseada naquilo que nós fazemos. Nós não entendemos o que é a justiça de Deus. Nós não entendemos que ela vem ao homem pela fé em Jesus Cristo, e pela fé somente em Jesus Cristo, independente de obras, independente de tudo que você faça de ritos, independente de obediência. É somente por Cristo, somente pela fé, somente pela graça. Por isso é de graça. Amém? Então, quando nós nos ajoelhamos, nós lembramos disso. Senhor, eu estou aqui não por causa de mim, mas por causa do teu Filho. E agora Deus nos olha em Cristo Jesus. E nós precisamos conhecer essas coisas, irmãos. Porque senão, de alguma forma ou de outra, nós vamos ser levados a tentar agradar a Deus de alguma maneira, para ser recebidos por Ele. Esse é o ponto. Para sermos recebidos por Ele, não há nada que você possa fazer para ser recebido por Ele. Tire o seu cavalinho da chuva. Somente pela obra de Jesus Cristo. Então não importa o que já disseram para nós. É somente pela obra de Jesus Cristo. Essa obra vai nos levar a uma vida transformada. Essa obra vai nos levar à comunhão dos irmãos. Essa obra vai mudar o nosso caráter. É por causa do que Cristo fez. E esse é o motivo porque tantos irmãos passam tantos anos buscando agradar a Deus na força do seu próprio braço e não conseguem. E esse é o motivo de Jeremias dizer que maldito o homem que confia no homem. E não é no outro homem, é em si mesmo. Porque a próxima parte do verso diz: e faz do seu braço a sua força. Ou seja, ele confia em si mesmo. A sua força vem de si mesmo. E o próximo verso é: bendito o homem que confia no Senhor, cuja sua força é o Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós não estamos aqui por algo que nós fizemos de bom para que Deus nos receba. Esqueça isso, irmão. E nenhuma das vezes que você dobrar os seus joelhos ou se direcionar a Deus, Deus está te escutando por alguma coisa que você faça. Deus nos ouve por causa de Cristo. E é isso que Paulo vem demonstrar. Ele mostra que o princípio das obras é importante, mais importante, da fé é mais importante do que obras. O princípio da fé é mais importante do que ritos religiosos. O princípio da fé é mais importante do que obedecer mandamentos. A vida cristã não é obedecer mandamentos. Não na frente da fé, irmãos. A fé nos levará a cumprir todos os preceitos de Deus. Porque o Espírito de Deus vai começar a viver em nós, se manifestar em nós, então essas realidades se tornarão vida em nós, pela fé em Cristo Jesus. Então, se você trocar, você está perdido. Amém? Ela está em primeiro lugar. E é isso que Paulo vai mostrar, que essa fé que Abraão teve também é a nossa. E a primeira coisa que ele vai nos demonstrar nesse texto, irmãos, verso 23, é que não somente por causa de Abraão está escrito, mas também por nossa causa. Pense sobre isso, irmão. Isso significa que a Escritura estabelece todo o curso da história humana. Aquilo que foi escrito a respeito de Abraão tem a ver conosco. Quem iria pensar, irmão, que um homem que viveu há mais de 4.000 anos, num lugar da Palestina, tinha a ver conosco? Se eu dissesse para você assim, ó, a história de um camarada lá na China tem a ver conosco, e você ia me dizer, o que tem a ver um cara lá da China comigo? Não é assim? Mas nós estamos falando de outras coisas, estamos falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que tem a ver conosco aquilo que aconteceu com Abraão. É o que está escrito aí no verso 23. Não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa.
Ou seja, Deus estabeleceu algo na vida deste homem, irmãos, que seria um padrão de Deus para todas as pessoas da face da terra. Seria um princípio de Deus imutável. E esse algo, sabe qual é? Segundo o texto que nós estamos lendo, a justiça de Deus mediante a fé. O princípio da fé. Deus estabeleceu na vida de Abraão, e isso tem a ver conosco. A fé de Abraão também é a nossa fé. O mesmo método de que Deus fez com Abraão é o método que Deus fará conosco. Sabe o que é interessante? Quantas vezes você ouviu, não, no Antigo Testamento Deus salvava de outra forma. Não é verdade. No Antigo Testamento Deus sempre salvou pela fé. Sempre. Por isso que em Hebreus 11 você encontra o princípio da fé. Não, no Antigo Testamento era pela lei, agora é pela graça. Você não entendeu o que a Bíblia diz sobre a lei e sobre a graça. Sempre foi pela graça. Desde que quando Deus imolou um animal para fazer roupas para Adão e Eva, foi pela graça. Foi de graça. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele os cobriu a sua nudez de graça. Porque pela graça é que Ele salva, mediante a fé. Isso não vem do homem. Do Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Mas é interessante, irmãos, porque a Escritura estabelece tudo o que irá acontecer na história humana. Então Paulo está dizendo, sabe o que aconteceu com Abraão em Gênesis? Tem a ver com você. Tem a ver comigo. Por isso que Romanos 15:4 diz, tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. E hoje nós já vamos levando isso para a prática das nossas vidas. Se Deus estabeleceu a história, e tudo que está escrito para que apreendamos os métodos de Deus, a maneira de Deus, o propósito de Deus, veja só, irmão, que segurança nós podemos ter em Deus. O Deus que estabeleceu a história, o Deus que conhece o curso de toda a história. Então, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós descobrimos que aquilo tem tudo a ver conosco. Amém? Então nós nos maravilhamos que Deus está escrevendo a vida de Abraão e está pensando em mim e em você. E se aquilo que aconteceu na vida de Abraão tem a ver conosco, e nós estamos na mão do Deus que escreve todas as coisas e tem contado os nossos dias, que segurança nós podemos ter sobre o Deus, em Deus, o Deus que governa sobre tudo, o Deus que está sentado no mais alto e sublime trono, o Deus que conhece o final da história. Há um hino antigo que diz, Ele vence. Eu li o final do livro, Ele vence. Nós somos os únicos que antecipadamente conhecemos o final das coisas. Os irmãos entendem, irmãos? Porque Deus deixou escrito para nós na sua palavra como termina. E o autor do hino dizia, Ele vence. Deus vence. Eu li o final do livro, Ele vence. Então que segurança nós podemos ter em Deus? Também, irmãos, nós aprendemos a importância das Escrituras. Talvez quando você leu a história de Abraão alguma vez, você pensou assim, o que isso tem a ver comigo? Quem vai pensar que um homem, o que eu tenho a ver com isso? Eu nem gosto de ler esses livros, não é? Nós precisamos notar a importância das Escrituras. Nas Escrituras estão contidas as vontades de Deus, o propósito de Deus. E nós não podemos ser insensatos, nós temos que procurar compreender qual a vontade do Senhor. E onde está a vontade do Senhor, irmãos? Onde nós vamos encontrar a vontade do Senhor? Onde nós vamos encontrar o propósito eterno de Deus? Onde nós vamos encontrar aquilo que Deus é importante, aquilo que para Deus é importante? Aonde? Na palavra de Deus. E além disso, nós temos que notar que as Escrituras, irmãos, cada personagem, cada descrição, cada história, existem lições para você e para mim. Amém? Por isso que Paulo está usando o exemplo de Abraão. Ele pega um texto lá de Gênesis capítulo 5, 15, verso 6. Abraão creu em Deus.
e isto lhe foi imputado para a justiça. E ele explica para os irmãos: Abraão creu em Deus, não foi por obras que Deus o justificou, como os rabinos diziam. Se houve um homem justo na geração deles, os rabinos diziam, foi Abraão. O homem justo da sua geração foi Abraão. Os irmãos estão entendendo? E Paulo está mostrando: não, Abraão foi justificado pela fé, e somente pela fé. Veja o que o texto diz. E se tinha alguma coisa que garantia o que o judeu, pensava o judeu, ia para o céu, era a circuncisão. E Paulo diz: não, Abraão foi justificado antes de ser circunciso. E se tinha alguma coisa que garantia a salvação para o judeu, era a justiça que provém da lei. E Paulo diz: não, não é pela justiça que provém da lei. A lei não serve para isso. A lei serve para mostrar a maldade humana. Quando Deus diz não, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produz em nós toda sorte de concupiscência. A lei de Deus é santa, o mandamento santo, justo e bom. O problema não está com ele. O problema está que ele é contraproducente. Quando diz não, o pecado aflora no homem e é revelado para ser curado por Deus, pelo princípio da fé. Então a lei nos serviu de aio para nos levar a Cristo. Então são lições que nós aprendemos nas Escrituras e que servem para nós. São escritas para o nosso ensino. Amém? Quem vai pensar, né, irmãos? E vamos seguindo então. Cremos em Deus e isto nos foi imputado para a justiça. Como está escrito: lhe foi levado em conta, verso 23, não é? E depois continua dizendo assim: igualmente nos será imputado. No texto do verso 23, levado em conta significa imputar. Então você pode colocar aí no texto, verso 23, parte final. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi imputado, mas também por nossa causa, posto que igualmente nos será imputado. Assim como foi creditado na conta de Abraão a justiça de Deus, assim também será imputada a nós. Da mesma forma que Deus salvou Abraão, Deus nos salva. Então você pode colocar o seu nome aí. Juarez creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Irmão, mas é isso que a Bíblia diz. O Lucas creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Então essas palavras que dizem respeito a Abraão, também dizem respeito a mim e você. Amém, irmãos? O Israel creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso lhe foi colocado na conta. O Israel confiou inteiramente sua vida a Cristo, e os méritos de Cristo foram colocados na conta dele. E Deus olhou para ele e disse: você é justo diante de mim agora por causa de Cristo. A justiça de Cristo foi colocada na sua conta, e os seus pecados foram colocados sobre Cristo, e instantaneamente pela fé você é salvo. Amém? De uma vez por todas. E depois começa outro processo na sua vida, chama-se santificação, quando o caráter de Cristo vai sendo formado em você. Mas essa realidade inicial, irmãos, é assim, pela graça, por meio da fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras, porque se viesse de uma obra sua, você vivia se gloriando, não é? A irmã faz aquele bolo gostoso, enche o peito e diz: fui eu que fiz. Se aquele bolo valesse alguma coisa diante de Deus, ela já estava cheia de orgulho por causa disso, não é? Aí o texto diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Mas nós somos feitura dele, continua Efésios 9, 10, 2, 9 e 10. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas essas boas obras Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Essas boas obras são uma escada rolante. Você pisa nelas e elas te conduzem.
Nós andamos nas boas obras. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Essas que Deus preparou para que nós andássemos nelas antes da fundação do mundo. São diferentes daquilo que nós buscamos fazer para agradar a Deus. Deus vai nos levando, porque como Israel disse, é Deus quem produz em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:12. Isso nos demonstra, irmãos, a importância da fé em Cristo Jesus. A importância de você estar com a sua cabeça cheia disso. Então vale muito a pena repetir as mesmas coisas. Amém? É segurança para nós os crentes. Entender o que é a justiça de Deus, o que é a justificação pela fé. E continua dizendo assim, né? A justiça imputada somente pela fé, veja lá. Igualmente nos será imputada, ou seja, foi imputada a Abraão pela fé, vai ser imputada a você pela fé. Amém? A fé é mais importante que as obras. A fé é mais importante do que o batismo, a santa ceia, qualquer rito. A fé é mais importante do que obedecer mandamentos. A fé leva a boas obras. A fé leva a obedecer a Deus. Mas a fé vem em primeiro lugar. Nesse sentido, a fé é a porta de entrada. E para nós a fé é extremamente importante. Amém? A fé tem que estar no seu devido lugar, irmãos. Porque quando nós entendemos o princípio da fé, nós não vamos nos apoiar na nossa própria força. Isso é muito importante. Amém? Mas e os que creem, irmãos? Creem no quê? Porque Tiago 2 diz que até o diabo crê e estremece, até os demônios creem. Então, aqui que vai a nossa prova. Por isso que eu falei para os irmãos, precisamos saber o que cremos. Quando Paulo fala assim, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, não tome emprestado as palavras de Paulo, não. Paulo sabia em quem ele tinha crido. Será que nós sabemos no que cremos? E é o que cremos que está descrito a partir do verso 24. Ou os que creem, creem no quê? Essa fé que justifica, essa fé que é imputada como justiça, por meio dessa fé que Deus salva, que fé é essa? Qual é o conteúdo dela? O que essas pessoas creem? O que nós cremos? E em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que nós cremos naquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O que ressuscitou Jesus nosso Senhor. Quem é aquele, irmão? Sabe quem é aquele? Nós cremos no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por trás desse pronome, irmãos, está Deus. Por trás desse aquele, do verso 24. E não é qualquer Deus. Porque você pode fazer uma imagem de Deus. Ô irmão, mas eu nunca construí uma estátua, uma estatueta, nunca peguei e modelei alguma coisa e disse que era Deus. Não estou falando disso, não. Isso é uma imagem de escultura, né? Mas você e eu podemos ter uma imagem de Deus errada. Chama-se idolatria, irmãos. Quando nós construímos o nosso próprio Deus. E você sabia que você constrói uma imagem na sua mente? J. Packer já dizia isso naquele livro O Conhecimento de Deus, que os homens constroem imagens de Deus na sua mente. E o Deus deles não é o Deus da Bíblia. O Deus deles é o Deus que eles dizem ser o Deus deles, com as características que eles deram para Deus. Mas quem é o Deus da Bíblia? Então nesse texto Paulo diz, o Deus da Bíblia é o Deus que tudo vê. O Deus da Bíblia, diz Paulo, é o Deus que tudo pode. Ele trouxe do nada, onde não há matéria, a existir as coisas. Não é igual nós que produzimos alguma coisa de matéria pré-existente. Deus trouxe do nada, é o Deus todo-poderoso. Amém? É o Deus de ressurreição. É o Deus que traz vida aos mortos.
Esse é o Deus que nós cremos. Então os que creem no quê? Que fé é essa que justifica eles? É o Deus da Bíblia, irmãos. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus Criador de todas as coisas, onisciente, onipresente, imutável, eterno, invisível, Espírito, cheio de sabedoria, justiça, bondade, graça, amor, todos os seus atributos. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós precisamos nos relacionar. Imagine você conhecendo que Deus tudo vê. E você crê no Deus que tudo vê? Então quando sua mulher não vê, Deus vê. Deus vê o que você vê no celular. Deus vê quando sua esposa não vê. Deus vê quando seu marido não vê. Deus vê os seus pensamentos. Deus vê a sua maldade. Deus vê o que você esconde dos seus pais. Deus vê. Deus é o Deus que tudo vê. O Deus que tudo pode. Quando ele chega para Abraão em Gênesis 17, ele diz: Abraão, eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. Esse é o Deus que nós cremos. Nós cremos, é para esses que a justiça de Deus é imputada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Cremos naquele, esse é o Deus da Bíblia. Amém? E nós cremos também em Jesus Cristo, naquele que ressuscitou a quem? A Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo, irmão? Um mártir? Quem é Jesus Cristo? Um homem que passou nessa terra 2000 anos atrás, um homem que foi exemplo. Jesus Cristo é um grande psicólogo hoje, irmão. Venha para Jesus Cristo, todos os seus problemas acabarão. Jesus Cristo é um grande psicólogo, um curandeiro. Jesus Cristo é um monte de coisas. Quem é o seu Jesus Cristo? O meu Jesus Cristo? É o Jesus Cristo da Bíblia? O Jesus Cristo da Bíblia é coeterno, coigual, coexistencial com o Pai. Nós cantamos aqui que Ele já existia antes de tudo. É Deus de Deus, luz de luz, é igual a Deus. Ele é o arquiteto de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que um dia se fez homem por obra do Espírito Santo e foi gerado no ventre de Maria. Andou 33 anos nessa terra, uma vida santa, sem pecado. Muitas vezes as pessoas que creem num Jesus Cristo diferente dizem: não, Jesus era igual a mim, você. Quando passava uma mulher na rua, ele também olhava. Isso é blasfêmia. Isso é loucura, irmão. É de alguém que não conhece a Escritura, não sabe quem é Jesus Cristo, que Ele foi um homem santo, justo. A Bíblia diz que dolo algum se achou na sua boca. Nunca houve engano nele. Sempre ele procedeu com a verdade, porque nele não havia mentira, somente a verdade. E ele era a própria verdade. Amém? Então nós sabemos que é Jesus Cristo da cruz, ou se nós andássemos de trás para frente, né? O Jesus Cristo da eternidade, o Jesus Cristo da encarnação, da criação, das profecias, da tipologia, da história, o Jesus Cristo que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O Jesus Cristo que é o nosso dono, porque foi feito para ele, cada um de nós foi feito para ele, como um presente para ele. Nós cremos nesse Cristo, irmãos. Amém? Deus homem, totalmente Deus, totalmente homem. E não é só isso, nós cremos em ressurreição. Se você não crê em ressurreição, você não é crente. Se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé, Paulo diz, 1 Coríntios 15. E permanecemos nos nossos pecados. Então você crê que Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, diferente de qualquer pessoa que você já ouviu falar? Diferente de qualquer pessoa que você já ouviu falar, diferente da viúva de Naim, diferente do filho de Jairo, da filha de Jairo, diferente de todas as ressurreições da Bíblia, diferente de Lázaro, diferente dos homens que voltaram a morrer. Ele é um homem que nunca mais morreu.
e jamais morrerá, e vive eternamente. É nisso que está apoiada a nossa fé, irmãos. E quem o ressuscitou? Deus o ressuscitou dentre os mortos. E esse é o Jesus Cristo que nós cremos. Nós cremos em ressurreição. E quem são os justificados, irmãos? No que eles creem? Continuando, eles creem que Jesus é o Senhor. Romanos 14, 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, para ser o Javé. Agora, como Deus homem, ele recebeu esse título de Senhor e Cristo. Deus o fez, como Pedro disse, Senhor e Cristo. O que significa isso, irmão? É porque está aqui no nosso texto, no verso 24, parte final. Nós cremos naquele Deus, né? Nós cremos em ressurreição, que ressuscitou a Jesus. Então nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso dono, o sumo pontífice do universo, o déspota de todo o universo. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, tudo para ele. Ele recebeu por herança, por causa da sua obra na cruz, agora como Deus, homem. Por isso que Filipenses diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Isso depois da ressurreição. Quando ele foi entronizado, Deus deu um nome para ele que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. É isso que nós cremos, irmãos. Por isso que se com o coração nós crermos que Deus ressuscitou dentre os mortos, e com a boca nós confessarmos que Ele é o Senhor, nós somos salvos. E não há salvação sem senhorio. Se você nunca reconheceu a Cristo na sua vida, você pode ter nascido num lar cristão, seu pai pode ser cristão, evangélico, seja o que for. Nós estamos falando de realidade espiritual, uma transformação dentro do coração, que é expressada pelas palavras da boca. Jesus Cristo é o Senhor. Nós podemos ficar falando Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, e tudo na nossa vida somos nós que decidimos. Então Jesus Cristo não é o Senhor. Agora, se Jesus Cristo é o Senhor, quem é que é o Senhor? Todas as vezes que nós formos botar o pé onde não devemos, o que nós vamos fazer? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor das nossas vidas? Jesus Cristo é o Senhor. Então você já perguntou para o seu dono aquilo que você deve fazer? Porque Jesus Cristo é o Senhor. E se você não crê que Jesus Cristo é o Senhor, infelizmente, provavelmente você não é um crente salvo, nascido de novo. Independente do seu histórico, infelizmente o histórico das pessoas hoje só as atrapalha, irmãos. É a vã maneira de crer que dos seus pais elas receberam. Ela só as atrapalha de conhecer a Deus, porque aquilo criou um sofisma na mente dela, que nem mesmo a palavra de Deus rompe. Ela tem um muro na mente dela contra Deus. Então muitas vezes o nosso histórico religioso só nos atrapalha, só nos faz não conhecer a Deus. Então Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor. Nós cremos no quê? Naquele Deus que ressuscitou. Ressuscitou, então há ressurreição de mortos. E um ressuscitou para nunca mais morrer. Quem foi esse Jesus Cristo? Quem é esse Jesus Cristo? É o Jesus Cristo Deus eterno. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Não é? Essa é a pessoa de Jesus Cristo, irmãos. E depois, isso faz nos repetir a mesma aplicação. Nós conhecemos a Deus. Conhecer a Deus denota muitas coisas: diligência,
E essa é a vida eterna, irmãos. A vida eterna não é uma existência continuada. Vida eterna é comunhão com Deus. Isso Jesus disse em João 17:3. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Então a vida eterna é a comunhão com a pessoa eterna do Deus eterno. Por isso nós já temos vida eterna. Quem crê em mim tem vida eterna. Amém? Não terá depois de um tempo, vai ter daqui a pouco. Tem. Passou da morte para a vida. Não entra em condenação. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então há uma necessidade de conhecermos a Deus diligentemente, através da aplicação do esforço de tempo nosso, para não ficarmos perdidos no meio do caminho, irmãos. Através da oração, da comunhão com os irmãos. Amém? Para nós sabermos da resposta aqueles que nos perguntam da razão da nossa fé. Se alguém chegar para você amanhã e perguntar sobre estas coisas, você consegue fazer uma defesa genuína da sua fé? Genuína? Primeiro você vai ter que defender que a Bíblia é a palavra de Deus, porque é a primeira coisa que Satanás tem feito. Porque a Bíblia é o prato, irmãos, onde está a comida. E Satanás quebra o prato, então não há mais comida. Então ele vai atacar a Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, foi tantos homens, tantos tempos atrás. Como é que tu sabe que isso tudo é verdade, né? E nós precisamos saber como a gente tem confiança. Será que a gente acreditou que é verdade porque alguém disse para a gente e não há prova alguma que é verdade? Engano seu, irmão. A Bíblia é o livro histórico que mais tem provas de que aquilo que está escrito é verdade. Tem tantas provas que dá para construir o Novo Testamento somente com as citações dos pais da igreja dos primeiros séculos. Não precisava nem ter manuscritos nenhum. Só as citações que eles fizeram já construía todo o Novo Testamento. Então a Bíblia tem provas a centenas de milhares. É um livro de confiança, de um Deus de confiança. Por isso que ela é, como diz a Helena, está onde? Né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, apta para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que Paulo disse para Timóteo antes de dizer para ele assim: prega a palavra. Prega essa palavra, inspirada por Deus, apta para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Essa palavra é confiável. Pode confiar você que ela não volta vazia. Prega a palavra. A tempo e fora de tempo, prega a palavra. Essa palavra é que produz vida. A gente não precisa ficar inventando modinha, irmãos. É só abrir a Bíblia e pregar a palavra. Amém? E o que mais eles creem? Então o verso 25 é um verso que tinha que estar de cor no nosso coração. É o resumo do Evangelho. O verso 25 é o coração do Evangelho. Vamos dizer que nele está contido todo o Evangelho. Amém? Nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus Cristo foi entregue por causa dos nossos pecados. Amém? Esse é um dos pontos essenciais da Escritura, irmão. A obra de Cristo. O que Cristo fez na cruz do Calvário? Por que Deus pode te salvar unicamente pela fé?
porque a fé está baseada nesta obra. Como ele já disse lá no capítulo 3, verso 24 e 25. Jesus Cristo foi proposto por Deus como sacrifício de substituição. Quando você pensar na sua mente, se é da maneira como você está me falando, é muito fácil, é porque você não entende o valor do sacrifício de Jesus Cristo. Para nós foi de graça, para Ele custou tudo, até a última gota do seu sangue. Foi o penoso trabalho da sua alma. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E é por causa dele que nós somos salvos. É por causa dele que Deus pode olhar para nós e dizer: eu te perdoo, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Então a obra de Cristo é essencial. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados. Guarde essa sentença na sua mente, irmão. Essa é uma parte da obra dele. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados. Essa é uma verdade. Às vezes você lê uma parte da Bíblia assim: e Judas o entregou. Não foi. Não foi Deus que o entregou. Foi Judas que o entregou. E depois você lê outra parte: Pilatos o entregou para ser crucificado. Aí você pensa: não foi Deus que o entregou, foi Pilatos. Mas quando tu lê capítulo 4 de Atos, a palavra de Deus diz que ele foi entregue por desígnio e presciência de Deus, e os homens o mataram. E quando você lê João capítulo 10, você vai descobrir que ele se entregou. A palavra de Deus diz: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Porque se eu dissesse para você que o Pai o entregou, como o texto está dizendo aqui, ele foi entregue. O texto está dizendo aqui. Você diz que Deus é esse, né? Entrega o seu próprio Filho por nós, miseráveis. Mas a palavra de Deus diz que o Pai o entregou. Ele se entregou. E os homens o mataram. E eles fizeram tudo o que estava designado na mente de Deus. E isso é muito grave, irmãos. Sabe por quê? Porque mostra a gravidade do nosso pecado. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Os irmãos estão me entendendo até aqui, irmãos? Qual é o motivo? Nossa, os homens mataram Jesus. Pense você estava lá na época. Se eu dissesse para você assim: você acredita que Jesus foi morto? E você fosse um habitante daquele lugar, você dizia: sim. Foi no dia tal lá. Eu acredito. Eu vi a cruz lá, as 3 cruzes. E milhares viram. Toda Jerusalém estava lá. Até mesmo os seus discípulos dizem que não acreditaram. Como fala dos discípulos de Emaús, Lucas 24. Nós julgávamos que ele era aquele que havia de redimir o nosso povo. Os 2 discípulos disseram. E Jesus teve que explicar para eles, não é? Então, irmãos, acreditar que Jesus morreu um dia não te salva de nada. Amém? Um dia mataram Jesus. Jesus foi um mártir. Jesus foi um mártir, então a Bíblia diz que os mártires iam a Bíblia diz sobre Estevão que iam sorrindo, né? Em toda a história da igreja. E Jesus não, Jesus padeceu na cruz, não é? Ele não estava rindo lá. Então ele é pior que um mártir, não é? Os mártires foram sorrindo. Jesus teve um sofrimento sem medida na cruz. Então Jesus não foi um mártir, irmão. Esse é o Jesus da história de alguém, não é? Ele fez aquilo para dar o exemplo. Não, também não. Ele fez por causa dos nossos pecados, como nós cantamos aqui. Foi por isso que ele fez. E isso ali demonstra a gravidade do nosso pecado. Por que bateram tanto em Jesus, irmão? Teu filho vai perguntar um dia para ti.
Por que rasgaram a sua carne até aparecer os ossos? Por que lhe colocaram uma coroa de espinho? Não é? Porque você gosta de pensar o mal. Porque bateram nas suas costas e arrancaram todo o seu couro até aparecer os ossos com aqueles chicotes? Por causa dos nossos pecados. Por causa de nós. A nossa sentença estava sobre ele. Que bonito quando você ouve isso na Santa Ceia, não é? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas as pisaduras eram nossas. E ele apanhou pelo nosso pecado, irmão. Isso demonstra a gravidade do pecado. Por que Deus pode te salvar somente pela fé? Porque ele desceu sua mão de ira sobre o seu filho naquela cruz. A Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra durante 3 horas. Até o sol se escondeu naquele dia. E o que é isso, irmão? Isso está atrás dessa sentença que você está lendo, hein? Foi entregue por causa dos nossos pecados. Isso vai demonstrar para nós a gravidade da natureza pecaminosa no homem. Amém? Isso vai fazer você lembrar quando você vai pecar deliberadamente. Um grande teólogo disse que se os cristãos verdadeiramente entendessem que Cristo morreu por causa dos seus pecados, toda vez que eles pensassem em voluntariamente tropeçar, eles lembrariam que aquilo é a causa das feridas do seu Salvador. E quando a gente ama alguém, a gente não deseja machucar essa pessoa, não é verdade, irmão? E se você realmente for um filho de Deus consciente, então você vai abandonar aquela ideia na hora, né? Foi o seu sofrer que livre nos tornou. Peso tão grande é o nosso pecar. Cada vil pensar, cada ação atroz, cravam os seus pés, irmãos, naquela cruz. É isso que nós cantamos. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados. E mais, ele foi entregue por causa dos nossos pecados. A cruz era uma questão essencial, necessária. Quando você vê Jesus no Getsêmani dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, você precisa entender a impossibilidade que era ele não beber aquele cálice. Não haveria outro jeito, irmão. O que para nós é de graça custou a vida do Filho de Deus. Não haveria outro jeito. Amém? E a cruz está revelado o amor de Deus. Os irmãos lembram, né, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Ele o entregou. Por que ele entregou, irmãos? Para ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Foi para isso que Deus entregou o seu Filho. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Amém? É nisso que nós cremos. Não há pecado que o sangue do Filho de Deus não possa perdoar. Não há quem não possa ser reconciliado com Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Esse mesmo que você está pensando que para ele não dá perdão. Não há quem não possa ser reconciliado. Simplesmente nós pensamos essas coisas porque não conhecemos o valor do sacrifício de Jesus, irmãos. Jesus morreu pelo mais vil pecador, pelos pecados dele. Amém? E mais, irmão, o sacrifício dele tem poder eterno, porque ele é Deus, ele é o Redentor onipotente. Então você pode passar a eternidade no céu, porque não há quem possa te separar das mãos dele. Amém? Você passaria a eternidade no inferno, porque
As transgressões contra Deus têm peso eterno. Por quem é Deus? Deus é eterno. Se você pecou contra Deus, o juízo contra você é eterno. Por isso você passaria a eternidade no inferno. Mas porque o Filho de Deus, que é todo poderoso, Deus de Deus, padeceu no seu lugar, o sacrifício dele sobre você tem poder eterno. Por isso ele pode te salvar completamente, plenamente. Por isso você pode estar garantido nas mãos dele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, irmão. Ele pagou a nossa pena. Por isso nós nos alegramos. Eu lembro de conversar com uma pessoa que há anos atrás tinha traído o marido, e Deus já tinha perdoado ela. Goste você ou não, porque às vezes a gente é mais, firme que Deus, quando diz respeito aos outros. Mas ela mesma não conseguia se perdoar, e Satanás sabia e acusava ela por toda a vida, e ela tinha uma vida miserável. Aí eu lembro de abrir em Hebreus capítulo 8 para ela, versículo 10. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados, o que, irmãos? O que? Dos seus pecados jamais me lembrarei. É o que fala o último versículo de Miqueias, não é? O irmão Delcio dizia que você pede perdão para Deus e você é enganado, porque você acha que não foi eficaz, o que Cristo fez. Então daqui a pouco você está pedindo perdão de novo pelo mesmo pecado. Aí ele fazia a seguinte brincadeira: era como você chegasse para Deus e dizia assim: mas o que? Eu não me lembro. Porque você pediu no dia anterior. A Bíblia diz que ele não lembra. Ele brincava com os irmãos, para os irmãos entenderem o que Deus está dizendo, que ele perdoou de verdade, irmão, e sem pagar a pena. Não, a pena foi sobre o seu filho. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados. Então Deus nos diz justos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora os irmãos veem porque a fé é tão importante, irmãos. A fé se apega a isso, irmão. Você crê no que Cristo fez? Talvez a nossa pobreza é não conhecermos o que Cristo fez. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Deus? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas eu sou muito ruim, irmão. Capaz, Deus pode perdoar qualquer um, menos eu. Não é assim, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? E Paulo responde: Cristo Jesus foi quem morreu. Quem os condenará? Ou antes ressuscitou, qual está à direita de Deus e intercede por eles. Você sabia que há um homem à destra de Deus e que intercede por nós? É Cristo Jesus. E sabe qual é a intercessão dele, irmãos? Toda vez que você vai pedir perdão de algum pecado: Pai, eu paguei esse pecado, estava sobre mim esse pecado. Ele diz: então a conta foi paga. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quem tentará acusação? Quem os condenará? Cristo Jesus quem morreu. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí você pode lembrar da lista de Paulo: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada.
Todas essas coisas, diz Paulo no versículo 38 do capítulo 8, né? Porém, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aí você entende. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus provou o seu amor. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, irmãos, sendo nós ainda pecadores. Cristo foi entregue por causa dos nossos pecados. Espero que isso seja bem claro para nós. Amém? Espero que isso seja tão claro que você saia daqui cheio de paz. Amém? Saia daqui perdoado. Se nós éramos inimigos e fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, os irmãos estão entendendo, irmão? Nós éramos inimigos e fomos reconciliados com Deus. Cristo foi entregue por causa dos nossos pecados. É isso que nós cremos. Mas não só isso. Como é que você tem certeza, irmão, que Deus recebeu o sacrifício de Jesus Cristo? Como é que você tem certeza, você pode estar garantido que Deus não te cobrará a conta? Como você tem certeza absoluta disso? Você sabe como? Ele ressuscitou dentre os mortos. Sabe o que significa isso? Que Deus recebeu o seu sacrifício, que o seu sacrifício por nós foi aceito. E qual é a prova de que foi aceito? Nós cremos que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Então, a ressurreição prova que o sacrifício de Jesus foi aceito. Isso te traz segurança, irmãos? A ressurreição revela o poder de Deus. Por isso que Paulo fala assim, irmãos, porque nós somos carnais, fracos, frágeis. Aí Paulo fala assim, que ele orava para que Deus nos desse espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ele fala, iluminados os olhos do vosso coração, Efésios capítulo 1, a partir do verso 14 em diante, 17, 18, 19, 20 em diante. Para saberdes, e ele começa a falar algumas coisas que nós devemos saber, quando o Espírito Santo ilumina o nosso coração. E a primeira delas é a esperança do nosso chamamento, porque foi Deus que te chamou, e há uma esperança nesse chamamento. Deus te chamou das trevas para a luz, e há um objetivo para Ele ter te chamado. Ele não te chamou, vai morar no céu um dia e acabou. Não, existe esperança para nós. E esses dias nós estávamos falando da nossa esperança, da nossa superior esperança, e há uma esperança no nosso chamamento. Só que nós somos carnais, irmãos. Precisamos que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação, que abra os olhos do nosso entendimento. Ele diz, para saberdes a esperança do vosso chamamento, e ele continua dizendo, a riqueza da glória da sua herança, da herança de Deus nos santos. Nós somos herança de Deus. Nós somos propriedade de Deus, e há uma riqueza e glória dessa herança. Nós precisamos de espírito de sabedoria e revelação. E ele continua dizendo assim, e é cheio de superlativos. Superlativo é quando você coloca um adjetivo junto com o outro para reforçar mais, não é? Ele continua dizendo assim, e a suprema grandeza, não é só a grandeza do seu poder, é a suprema grandeza do seu poder. Que poder é esse, Paulo? O qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais.
E fala acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E que esse Cristo, que esse poder de Deus o ressuscitou dentre os mortos, Ele colocou sobre todas as coisas e deu a nós, a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, a suprema grandeza do seu poder que opera em nós. Esse é o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém, irmãos? Amém? Se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em nós habita. Então este poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, está em nós. Quando fala que Ele ressuscitou para a nossa justificação, é por causa dessa ressurreição, em poder, em glória, santidade, é que nós somos unidos com Ele. E porque Ele é justo, agora nós somos justos. Porque Ele é agradável aos olhos de Deus, agora nós somos agradáveis aos olhos de Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo está à nossa frente, entre nós e Deus. E quando Deus nos olha, olha em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Por isso nós somos justos. Amém? E Ele olhou para Jesus e deu testemunho. Os irmãos já leram esse texto, irmãos? Quando Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Deus passou uma mensagem ao mundo. Sabe que mensagem? Este é o meu filho. Deus deu testemunho a todos os homens sobre a divindade daquele homem que Ele levantava dentre os mortos. Por isso que em Romanos capítulo 1, versículo 4, é dito que Ele foi declarado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Os irmãos estão entendendo, irmão? Deus disse assim: este é o meu filho. A prova, Ele ressuscitou. A prova, eu acendi a minha destra. A prova, por Ele estar à destra de Deus, nós temos o Espírito Santo. Porque diz que Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou aquilo que vedes e ouvis. Então, se Ele ressuscitou para nós sermos declarados por Deus justos, mediante a fé. Amém, irmãos? E há uma vitória. E aqui eu encerro. Você tinha 6 inimigos. Todos eles Cristo venceu. Satanás era seu inimigo. O pecado era seu inimigo. A morte era seu inimigo. O mundo era seu inimigo. A lei de Deus era sua inimiga. E o próprio Deus estava contra você com inimizade e ira. E tudo isso o Senhor Jesus, de tudo isso o Senhor Jesus nos livrou. Do inferno, do pecado, da morte, do mundo, da maldição da lei. Porque a lei dizia que toda alma que pecar, certamente morrerá. Mas Ele morreu no nosso lugar. Então Ele cumpriu as justas exigências da lei de Deus. Então Deus olha para a lei e diz: toda alma que pecar, certamente morrerá. Mas eles creem que Ele pagou a pena deles, e que de fato pagou. E agora o preceito da lei se cumpre em nós que não andamos segundo a carne, como diz Romanos 8, 3 e 4, mas segundo o Espírito. E alguém me perguntava o que é novidade de vida. Ora, o que é novidade de vida? É a vida de Cristo vivendo em alguém. Nós vivemos em novidade de vida. Um crente vive novidade de vida, irmãos. Amém? Porque ele é crente. Ele tem algo que não existia dentro dele, agora passou a existir dentro dele. O quê?
a vida do nosso Senhor Jesus, que foi entregue por causa dos nossos pecados. E é isso que Paulo está pregando. Amém, irmãos? Vamos orar. Quando nós formos perguntados se nós cremos no quê? Eu tenho um amigo que sempre discute muitas coisas da fé comigo, e ele é uma pessoa extremamente inteligente, mas em todas as nossas discussões a conversa termina nesta pergunta: você crê que Jesus ressuscitou? Ele disse, não, eu creio em Deus, ele diz. E a gente conversa, mas que Deus? O Deus? Não, eu creio no Deus que criou todas as coisas, né? E ele é muito inteligente sobre astronomia, então ele vai explicando sobre as explosões e sobre, né, todas aquelas coisas que aconteceram, né, que eles dizem que aconteceram, né? Ele vai mostrando que só uma mente inteligente poderia feito todas as coisas que ocorreram. Mas e Jesus? Não, eu acredito em Jesus. Jesus é um homem que viveu 2000 anos. A história fala sobre ele, né? Pois é. Mas a Bíblia diz uma coisa sobre ele. Não, o que a Bíblia diz sobre ele? A Bíblia diz que ele era o Filho de Deus. Porque para esse meu amigo, Jesus é Sócrates. Sócrates foi assassinado, foi morto porque ensinava filosofia. Né? Então, ele foi um mártir da filosofia que ele pregava, como Jesus. Ele ensinou algumas coisas e morreu por elas, né? Eu falei, não, a Bíblia diz que ele já existia. A Bíblia diz que ele é o Filho eterno de Deus, e a Bíblia diz que ele morreu por causa dos nossos pecados, porque um dia Deus vai julgar o mundo no final da história, e todos comparecerão diante dele. Ninguém escapará desse dia. Não vai ter para onde correr desse dia. Todos vão se apresentar diante dele. E todos ressuscitarão para apresentar-se diante dele. Todos. E a única maneira de escapar desse dia é você ser dele, em Cristo Jesus. Nenhuma outra maneira há. Mas como é que é isso? Isso funciona da seguinte forma: você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? E ele diz para mim, não, eu não acredito nisso. Então, irmão, amigo, será que você acredita nisso? Será que você realmente acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Porque se você não acredita, a sua fé é vã, e você permanece nos seus pecados. Então nós somos todos loucos, irmãos, porque se tem uma coisa que nós acreditamos, porque arde dentro do nosso coração, é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Nunca mais, para nunca mais morrer? Que ele foi revestido de glória e honra e recebeu do Pai o nome que está acima de todo nome. Ele foi exaltado à destra de Deus, foi coroado de glória. Toda aquela cena do capítulo 4 e 5 de Apocalipse aconteceram com ele. O Cordeiro apareceu diante do trono, os 24 anciãos tiraram as suas coroas, milhares e milhares de anjos cantaram o cântico do Cordeiro, que foi morto e com seu sangue comprou para Deus os que procedem de todo povo, língua e nação, e os fez sacerdote de Deus. É isso que nós cremos, irmãos. Foi isso que João viu no céu, e é sobre essa rocha que nós firmamos a nossa fé, e é por isso que nós estamos aqui reunidos. Amém? Que glória, irmão. Ninguém nos separará do amor de Deus. E que miséria, irmão, você ouvir essa frase. Não, isso aí é uma loucura. Eu não consigo acreditar nisso.
porque esta é a sentença de morte sobre alguém, que ainda que esteja vivo, está morto. Que tristeza, que senso de responsabilidade que nós devíamos ter, porque alguém não conhece a Cristo, e se ele não crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, não há salvação para ele, e a ira de Deus está sobre ele, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus está sobre os perdidos. Amém, irmãos? Nós possamos meditar nessas coisas, porque para nós escapamos por um triz. Amém? Senhor, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra, porque se há um terreno firme pelo qual nós podemos andar, é a tua palavra. Nós agradecemos a ti, Senhor, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pelo perdão dos pecados. Damos graças porque sobre os teus lombos, sobre os lombos do teu Filho, Senhor, estão os nossos pecados. Por isso nós podemos regozijar diante de ti, pela nossa salvação. Ajuda-nos a entrar na profundidade desses significados, Senhor, tendo o espírito de sabedoria e de revelação, conhecendo, Senhor, a grandeza do nosso chamamento, que Deus não nos salvou somente para que ficássemos inertes, Senhor, mas para que fôssemos transformados à imagem dele, e que Deus tem herança nos seus filhos, Senhor, que o poder que ressuscitou o Cristo dentre os mortos opera em nós, e que, Senhor, somos a tua igreja, e o Senhor colocou todas as coisas debaixo dos pés do teu Filho, e para ser cabeça sobre todas as coisas o Senhor deu à igreja, que somos nós, o teu corpo, e a tua palavra diz que nós somos a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Nós somos a plenitude do teu Filho, nós somos a plenitude da manifestação dele em carne, Senhor. Nós te damos graças por tudo que o Senhor fez por nós, pelo perdão de pecados, pela ressurreição, Senhor, porque temos o teu Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos teus filhos. Senhor, nós te agradecemos, muito obrigado, Senhor. Graças te damos por tudo que tu tem feito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.